começar. Beleza. Começou. Bom dia a todos. Hoje é dia 28 de março de 2023. O quarto encontro do Journal Club do LAD. Hoje o nosso debatedor será o Henrico. Bom dia, pessoal. Eu sou Henrico. Fica à vontade, Henrico. Beleza. Como você vai organizar hoje? Eu vou organizar primeiro, vou apresentar o artigo, passar por ele todo, até porque é um artigo em inglês, não um artigo simples, tem muitos detalhes, mas é um artigo muito bom, dá para ver que o pessoal foi muito cuidadoso na pesquisa. E é um artigo que eu particularmente gosto muito dele. Então é isso, eu vou passar por ele todo e depois abro para a gente debater sobre ele, passando pelos pontos. Tem parte que nem eu entendi, então tudo bem, gente. Então, bom dia, professora Nancy. Pode dar um segmento? Sim, pode seguindo. Beleza. Professora Nancy, bom dia. Isso. Então, o artigo que eu estou apresentando hoje avaliando imagética motora no treinamento com interface cérebro-máquina, correlatos psicológicos e neurofisiológicos. É do pessoal da Universidade Estadual de Moscou, de Lomonosov, não vou arriscar falar mais o nome do pessoal, e foi publicado nessa revista chamada Neuropsicologia. Pesquisando sobre a revista, eu vi que ela tem um fator de impacto 3, o que para a área de engenharia biomédica já é muito bom. Normalmente a gente já vai estar feliz com um fator de impacto 1, 2. Isso assim, já é bastante para a gente. É uma área que não tem tanta gente assim. O Qualiscaps é A2 nas 7 áreas em que aparece, e aqui eu recortei só alguns, que é Ciência da Computação, Engenharias 4, que é a do meu programa de pós-graduação, e Interdisciplinar, que, pelo que eu consigo afirmando, é o programa de pós de vocês. E Engenharias 4 é um grupo da CAPES que engloba Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica. Esse artigo foi publicado em 2017 e vamos lá. Em qualquer momento, se vocês quiserem me parar, perguntar alguma coisa a mais, fique à vontade, viu, gente? Preparei esse slide aqui mais para não esquecer de algumas coisas que eu quero falar. Então o artigo ele segue o formato IMRAD, né? Introdução, método, resultado e discussão. Os de engenharia normalmente não fogem muito dessa caixinha. Até trocar o nome das sessões não se troca muito. E quando troca, vê que, assim, troca, mas está claro que é sessão de introdução, de método, tudo direitinho. Então, eles definem o que é a imagética motora, que é o que estava no texto como motor imagery, que é esse ato de imaginar um movimento sem executá-lo. Então, se eu falar imagética motora, imaginação de movimento, motor imagery, MI, então vou estar falando sempre da mesma coisa. E o que eles ressaltam na introdução, que a imagética motora ela tem vários usos, e que pode ser usado para investigar mecanismos da cognição humana e do comportamento motor, e que até hoje, pela literatura, tem-se que a execução motora, ou seja, se você pegar e executar o movimento mesmo, e você se imaginar fazendo o movimento, compartilha a maior parte dos substratos neurais. E é importante essa palavra compartilha, porque é bem o ponto que esse artigo ataca. Parece que não é exatamente a mesma coisa. E, além disso, uma coisa que eles acharam importante, que é o objetivo deles, é avaliar o uso da imagem motora para investigar se há conexões entre os correlatos neurofisiológicos e psicológicos. Ou seja, se é algo que a gente mede, por exemplo, com o uso do EEG que eles usaram no artigo, ou com, por exemplo, questionários de autorrelato, entrevista, ver se essas duas abordagens têm correlação, têm alguma conexão. E por isso que eles fizeram uma abordagem multimodal, para usar tanto entrevista e questionário, quanto o padrão do eletroencefalograma, que eu mandei no vocabuláriozinho lá, espero que tenha ajudado. Eles também mediram a medida de excitação córtica espinhal a partir daquelas bobinas de estimulação transcraniana, que basicamente o que elas fazem é jogar um pulso eletromagnético e ver o quanto dá de aumento de mudança no potencial elétrico naquela região. E se dá um aumento maior, quer dizer que aquela área está mais excitada. Pode falar, Fê?
Só aqui, recapitulando uma coisa do imagética motora. É ficar imaginando fazer o movimento. Então, eu penso que eu vou levantar o braço. Eu não Isso, levanto o braço. isso, você não pode levantar o braço. Eu só penso. E tem no cérebro uma correlação. Tipo, é o mesmo, quase que o mesmo lugar que é ativado. O cérebro é ativado quase no mesmo lugar. Isso, exatamente, porque tem uma área do cérebro que é só para o processamento motor. Que legal. E eles avaliaram correlatos neurofisiológicos e psicológicos. Em pesquisa de rato, do povo do rato, eles fazem coisas fisiológicas, medidas fisiológicas e medidas que eles chamam de medidas comportamentais. Hum, Seria tipo isso, só que com humanos? Seria tipo isso, só que com humanos e, no caso aqui, usando um método não invasivo. Certo, porque nem pode fazer método invasivo. Isso, método invasivo só se for em pesquisa, e talvez em site clínico em hospital, com autorização de uma pessoa que precisa dela. Você não faz nada que a pessoa já não precisa que seja feito. Certo, certo. No comitê de ética nem deixa. Então, e obrigado, Fer. Você acompanha direitinho. Então, uma vez terminado de falar do objetivo, bora para o método. Os participantes, em linhas gerais, se não me engano, estudantes da universidade, de 19 a 27 anos, 19 participantes, sendo 7 deles mulheres, e dos 19 participantes, 16 eram destros. E é importante saber isso porque é lateralizado no cérebro qual lado do cérebro trabalha com qual lado do corpo. Normalmente o lado esquerdo processa a informação do lado direito. Isso, exatamente, Jonathan. Multimodal significa que usa vários modos de coletar. Então, tanto neuro quanto psicológico. Mas mesmo se fosse duas formas diferentes de neuro, por exemplo, que usando EEG e usando, por exemplo, ressonância magnética, já seria considerado multimodal. Multimodal, desde que tenha mais de uma forma de medir a mesma coisa, é considerado multimodal. Tipo, se você vai pede para você um raio-x, uma ressonância magnética. É uma abordagem multimodal para analisar o que está rolando com você. Viu? É, então é isso, esses que são e foi aprovado pelo comitê de ética da universidade. Então, muito bom o pessoal fazendo direitinho. Vocês vão ver que o artigo, no geral, é muito bem trabalhado. Porque só de estar fazendo uma abordagem multimodal tem que ter muito controle da qualidade da coleta. Porque senão a correlação que você achar, se você achar, vai ser espúria. E se você não achar, você fica ali de uma banana, porque você não sabe se é porque a coleta foi ruim ou se é porque era um negócio para não achar mesmo. Mas aqui no caso, como eles fizeram tudo direitinho, o resultado deles é muito melhor de interpretar. Como é que foram as sessões de coleta? Tipicamente, eles gastaram 6 dias para a maioria dos participantes. Então, no primeiro dia, eles botavam a pessoa com a touquinha de EEG, que é uma touca com todos os eletrodos, e deixa eu ver se aqui tem. É uma touca com todos os eletrodos de EEG, para poder coletar, e essa touca passa por um processamento no computador, que vai classificar se a pessoa está imaginando o movimento, no caso ele está usando o movimento de apertar o dedinho da mão direita, contra eles estarem fazendo uma tarefa de processamento visual, que o processamento visual tu vai usar uma outra parte do cérebro que fica na parte de trás da cabeça. Então, esse primeiro dia é para familiarização. O segundo dia é uma habituação com o método de coleta e também com uma ajuda do pesquisador para orientar qual é a melhor estratégia, para ajudar a pessoa a achar qual é a melhor estratégia para ela imaginar o movimento. Ela tinha que ficar imaginando pressionando os dedos, mas em ordem aleatória. Então, o pesquisador ajudava a pessoa para pensar numa estratégia de imaginação. No terceiro dia, além da coleta de eletroencefalograma, mais a estimulação elétrica transcraniana, eles tinham uma avaliação psicológica a partir de 2 questionários, que eu vou falar mais para frente. Depois disso, ou seja, aqui é onde eles vão tirar a linha de base, ou seja, eles primeiro fazem um treinamento prévio para garantir que está todo mundo minimamente treinado em usar a interface cérebro-máquina, a BCI, para depois sim fazer a coleta para valer, entre aspas. Depois disso, eles aumentam um pouco a complexidade da tarefa, que além da pessoa ficar imaginando, ela tem um feedback na tela se ela está imaginando corretamente. E imaginar corretamente quer dizer que a máquina está conseguindo interpretar o que a pessoa está imaginando.
Então, por isso que falar de imaginar corretamente é um pouco complicado, mas enfim. Então, é como se a máquina estivesse detectando que ela está imaginando bem e tem um feedback visual na tela para falar isso. Na sessão 5 tem a avaliação transcraniana e num sexto dia tem a avaliação psicológica, de novo, com os mesmos 2 questionários. Em todos os dias, eles avaliaram o humor e o cansaço dos participantes a partir desse questionário de humor naquele momento. Porque se a pessoa chega num dia que ela está muito estressada, muito cansada, isso pode afetar a qualidade da coleta. Então, para alguns participantes, não lembro de cor agora quantos, eles tiveram que, por exemplo, refazer a coleta do dia 2 para chegar nessa linha de base bem treinado. Então, para o pessoal que a interpretação não pegava muito bem, o pessoal ia lá e fazia mais um dia extra de coleta. Pode falar, Fê. Gente, vocês estão vendo o trabalho de coleta, né? Pelo menos 6 dias de coleta para cada pessoa. Aí faz a conta, 19 participantes vezes 6, dá muitos dias de coleta. Não me Muito. diz. É muito trabalho. Se Bastante for, empenho mesmo. se for um participante por dia, dá quase 4 meses só coletando. 4 meses coletando. Tipo a Melissa. Mentira. A Melissa tá fazendo em tempo recorde. Mas ela tá tendo bastante trabalho também na coleta. E a escolha dos questionários parece que ela foi muito bem feita. Pode falar, Melissa. Não, é isso mesmo, dá bastante trabalho, mas é muito gratificante ao mesmo tempo, né? Que tem esse resultado aí. Tomara que o meu também fique bom. Aí que tá, a coleta sendo boa, não tem como o resultado dar ruim. Porque, como a coleta foi boa, qualquer resultado vai ser interpretável. E vai ser válido, exatamente. Então, assim, essa dedicação se paga muito lá na frente. Viu, Mel? Viu? Sim, 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 vai ser muito bom. Continuando aqui, quais eram os movimentos que eles pediam para o pessoal imaginar? O movimento de pressionar e levantar dos dedos, bem quando a gente está entediado e fica batendo na mesa. Não sei se já viram isso. Só que é apenas dos 4 dedos, do indicador até o mindinho. Quando eles falam de avalanche de 2 a 4 é isso, porque o dedo 1 é considerado o dedo 1. É bem linguagem anatômica mesmo, para o pessoal que teve matéria de anatomia e lembra desse trauma. E o outro foi esse movimento de rotação do ombro, como se fosse, e o que ele escreveu do paciente como o nado crawl. Além disso, eles escolheram esses dois para usar 2 grupos musculares que são bem diferentes e que eles têm representação já em um lugar diferente do cérebro. Embora seja próximo, porque é tudo membro superior. Como é que foi a avaliação psicológica? Eles usaram esse questionário QVIC-20, que ele avalia a nitidez da imagem, caso a pessoa tenha usado uma estratégia de imaginação mais visual, e a intensidade das sensações para quando a pessoa está usando uma abordagem mais sinestésica, que é para falar kinesthetic. Esse sinestésico significa que a pessoa está focada nas sensações que ela sente pelo corpo. Não é sinestesia no sentido de várias sensações ao mesmo tempo, é sinestesia com C mesmo, que tem a ver com o movimento. Então, a sensação que você tem, a pressão, o formigamento, esse tipo de sensação. E o outro, então, esse é para ver qual foi a estratégia mais utilizada pela pessoa, se ela foi mais visual ou mais sinestésica. E o outro avalia a vivacidade, quão rica foi a imaginação. Então, tem 3 fatores, que é a pessoa pode estar imaginando em primeira pessoa, mais visual, como se ela estivesse enxergando um jogo em primeira pessoa. Em terceira pessoa, que é como se ela estivesse se enxergando de fora, fazendo movimento. E, normalmente, os pesquisadores encorajaram os participantes a usar esse modo mais sinestésico, que é imaginar não visualmente, mas usando as sensações do corpo. Por que isso? Também tem motivo anatômico. Porque a área de processamento motor, que fica bem aqui na parte central do cérebro, e a parte de processamento sensorial é muito próxima. A sensorial é um pouquinho atrás da parte motora. Já a visual é lá perto da nuca. Então, você imaginar com a parte motora junto com a parte sensorial costuma dar uma ajuda na detecção pela interface cérebro-máquina. E no final do último dia de avaliação psicológica, eles fizeram eu entendi que é uma entrevista
eu não entendi direito como é que foi feita, mas entendi que é uma entrevista que o próprio participante digitava como foi na maior riqueza de detalhes. É a imaginação que foi feita. Não, imaginar em terceira pessoa é se imaginar, mas como se você estivesse se vendo de fora. Você ainda está se imaginando, mas você imagina como se fosse um avatar seu. Porque no caso. Mas sim, existe também essa questão de imaginar outra pessoa fazendo. Isso existe, só não foi o avaliado aqui o avaliado aqui nesse artigo. A coleta de sinais foi feita por um capacete de EEG, que é um método não invasivo, e tem todos esses canais aqui. Eles usaram uma touca bem densa. Quando eu digo densa é porque ela tem muitos eletrodos, dá para pegar várias partes específicas do cérebro. E eles usaram algoritmos, métodos clássicos para poder fazer a classificação de sinal, a interpretação do sinal. Além disso, outra coisa interessante, está vendo aqui que tem o do C5 até o C6, aqui na linha medial? Essa linha medial aqui que é a linha do córtex motor, aproximadamente. E essa aqui do CP é onde está o processamento sensorial. Aqui onde tem esses PO e O é onde tem normalmente o processamento visual. A parte frontal é mais tarefas cognitivas, raciocínio, tomada de decisão. É isso que a gente sabe da anatomia do cérebro até hoje. Sobre o que eles usaram para a classificação da ABCI, da interface cérebro-máquina, eles fizeram uma classificação só em duas classes. Então, para quem está acostumado com regressão logística, é uma coisa que daria para aplicar, só que eles usaram um outro classificador que chama de Bayes ingênuo. Usaram dois estados mentais, que é a imaginação do movimento, e uma cena visual, que é contar os pontos. E isso já é um avanço muito grande, porque essa área começou a ter uma riqueza ali por volta do final da década de 90, ali no final dos anos 2000 também teve um boom, porque teve uma competição, e não tinha muitas questões de uma tarefa-controle, de usar a imaginação comparado com uma tarefa de controle. Então era difícil fazer algumas interpretações. Então, o fato de eles determinarem uma tarefa motora como uma cena visual também mostra muita dedicação e muito cuidado dos pesquisadores. E como é algo difícil, esse tipo de classificação, tem todo o início de sessão, você tem que recalibrar o algoritmo para o algoritmo estar adaptado à pessoa, porque de um dia para o outro, o sinal gerado no cérebro pode ser diferente. Então, se você faz o algoritmo aprender como classificar no dia 1, às vezes você bota ele para rodar no dia 2 e já dá tudo errado. Ele já classifica tudo errado porque o estado basal da pessoa já mudou. Então, todo o início de coleta, você tem que passar um tempinho coletando sinal de EEG para recalibrar o algoritmo. E as características típicas que eles usaram é bem que se usa, entre 4 e 40 Hz, que evita já um pouco de artefato de movimento, que às vezes você mexe um pouquinho na touca e esse movimento às vezes aparece na EEG e atrapalha bastante. Só que esse tipo de movimento normalmente é de baixa frequência. E normalmente a parte motora está bem nessa região da onda alfa, para quem ouviu falar das ondas do EEG, por isso que eu coloquei a figurinha aqui. Delta é a que tem oscilações mais lentas e gama que tem oscilações mais rápidas. E observem que eu falo tem diferença entre a amplitude da oscilação, se ela é mais alta ou se ela é mais rápida. É bem uma diferença de amplitude e frequência, para quem teve trauma em física e ensino médio. Mas tomar muito cuidado também com essa imagem que está aqui, porque esse tipo de classificação que está aqui, que gama é em solução de problemas. Isso, frequência maior, elas são mais densas, é mais perto uma da outra, é como se fosse mais rapidinho. E a mais lenta, ela está mais afastada um pico do outro. Então, o beta que fala que a mente ativa, isso aqui é bem por alto, porque dependendo de onde está acontecendo essa onda, de onde você está detectando, tem a ver com outro processo mental que está acontecendo. Por exemplo, o alfa mesmo, que é o exemplo que eu gosto de dar, aqui na área motora, quando a amplitude do alfa diminui, quer dizer que está tendo aumento do processamento motor. E isso, processamento motor, se for medido aqui no meio da cabeça, se for lá na nuca, a gente está falando de processamento visual. Aí um aumento de alfa quer dizer que você está de olho fechado, ou seja, você está com menos processamento. Então, quando o pessoal fala por alto, está tendo mais atividade no cérebro, isso é uma palavra que deveria ser mais bem descrita nos artigos. E no caso desse artigo aqui, eles escrevem bem. Eles não usam atividade no cérebro como uma palavra meio etérea, não. Eles usam bem como o aumento da potência, que é o aumento da amplitude, ou uma diminuição da potência na banda alfa. Eles escrevem bem. E
e na banda alfa na região do eletrodo tal. Então, pessoal, realmente é um artigo que eu... Por isso que eu escolhi ele, eu gosto muito desse artigo. E agora que passamos os métodos, eu quero ir para os resultados. Então, a primeira interpretação dos gráficos aqui é o score. Diga. Henrico, antes de... Gente, vocês conseguiram entender com o Henrico explicando como é que foi a pesquisa? Como é que eles fizeram o caminho deles? Hoje foi um desafio interdisciplinar bastante grande, assim, bastante grande, eu acho que é redundante, mas foi um desafio interdisciplinar grande no Journal, de uma área que eu acho que ninguém pesquisa aqui. O Henrico explicando deu para entender? Essa é a pergunta. Sim? Pessoal. Deu sim. Então tá bom. Muito bom. Então tá bom. Porque o Muito artigo, boa a pesquisa. Então, ela é complexa, né? Ela é legal. Exatamente, não deixa de ser complicado. Não, eu mesmo, eu devo ter lido esse artigo aqui, já deve ser, sei lá, a 6ª vez que eu leio esse artigo. E ainda tem uma métrica dele, um gráfico dele que eu ainda não consigo interpretar direito. Deixa eu te fazer uma pergunta, Henrico. Eu faço eletroencefalograma com frequência. Existe esse capacete aí? Eu nunca vi. Achei muito legal. Existe as toquinhas. Só que depois eu vejo se eu pesquiso aqui e te acho. Mas tem uma que eles usam comercial que ela não é para uso clínico e ela tem menos eletrodos, que essa aqui é Motiva Epoch. Que aí, que nem aquela touca que eles usam é com eletrodo molhado. Você tem que passar o gelzinho, pentear o cabelo da pessoa e colocar. Sim, eu faço isso, fica o cabelo todo bagunçado. Exatamente. Essa daqui é com eletrodo seco. Tem uma. Olha que legal. Eu achei muito interessante, tem muitos pontos, né? Tem umas toucas mais assim que ajudam um pouco. Olha que bacana. Eu vou procurar algum lugar que faça o próximo eletro assim. Adorei essa informação. Tem essas que vem com gridzinho. Tem mais eletrodos, parece, do que as pessoas colocam normalmente. Isso, porque normalmente o pessoal usa essa daqui. É G10. O pessoal normalmente usa esse, que tem menos eletrodos. Esse aqui é o 1020. Eu acho mais que eletrodos, sim, né, mais Jonathan? partes do cérebro você capta, não mais ondas. A onda, você tem todas as ondas em todas as partes do cérebro, só que às vezes em maior ou menor amplitude. O que acontece é essa densidade espacial que você ganha. Você ganha densidade espacial quando você tem mais eletrodos. Muito legal. E na pesquisa eles se atentaram a ter essa toquinha aí com mais eletrodos, né? Isso. Também. Bem legal. Que tanto que na hora porque isso ajuda para o algoritmo de interface cérebro-máquina, porque o que acontece? A classificação que eles pegam para usar, eles usam um chamado CSP. Para quem conhece PCA, o CSP é tipo uma PCA bombada. Uma PCA que não aumenta só, que não quer, que a componente principal não só aumenta a variância explicada naquela componente, mas também reduz a variância explicada de uma outra atividade de interesse. Ou seja, eles querem aumentar a variância explicada da imaginação do movimento, enquanto reduz a variância explicada da tarefa visual. Tá, resumindo, fica mais preciso. Resumindo, fica mais preciso, mas tem um problema, tipo uma variável de controle, exatamente, Ana. Mas ao mesmo tempo fica menos interpretável para a gente que é humano, porque para a máquina simplesmente fez uma mistureba de todos os eletrodos e pronto, tem como um eletrodo fantasma que explica melhor. Tá, e aí não dá para interpretar. Isso é uma coisa que às vezes o pessoal não se atenta na hora de descrever os artigos que eu pego assim, lá, o cara usando a tecla sem entender direito. Mas o que a Mel perguntou de a toquinha, não sei o quê. Eu acho que no fim das contas, todas essas pesquisas são para isso, né? Para tornar a vida das pessoas mais fácil. Isso. Porque e melhorar, criar tecnologia, criar as coisas para melhorar a vida das pessoas. E assim, qualidade de vida, não ter que bagunçar todo o cabelo. Exatamente. Então, Porque aí tem que lavar, não sei o quê, Tem um artigo Sem que eu dúvida. peguei para ler, Melissa, você que gosta,
que comparou essas toquinhas comercial, tipo a Emotive, com eletrodo clínico para imaginação de movimento. E parece que para imaginação de movimento, pode usar qualquer uma das duas. Não é muito diferente, mas se você está num contexto clínico tentando olhar alguma coisa muito específica do EEG, aí tem que usar a toquinha mesmo. Mas para essa questão da imaginação do movimento, para classificação, pode dar para usar o eletrodo seco, sem perder muita informação. Perfeito. BCI é Brain Computer Interface, que é a interface cérebro-máquina, ou seja, qualquer equipamento que você usa para poder comunicar o sinal do encéfalo com uma máquina qualquer. Qualquer máquina que faça essa interpretação de sinal, qualquer coisa que faça essa interpretação de sinal é chamada de interface cérebro-máquina, que é uma BCI. Isso. Então, que tem aqui o BCI Score, que é a porcentagem que eles acertaram. E que você vê que, poxa, a mediana é em torno de 85%. Ou seja, usar isso para ser um comando ia ser irritante. Porque você ia passar 10% do seu tempo a máquina não entendendo o que você quer fazer. Mas isso, no geral, já está muito bom, já está bem de acordo com o que acontece. Esse RD Score, isso aqui Henrique, mas um equipamento comercial, assim, ele precisa ter muito mais de acerto do que 85%, né? Tanto que o pessoal ainda... Para vender. Isso, quando o pessoal vai usar é para... a máquina tentando acertar se você está imaginando algum desses movimentos ou se você está fazendo a tarefa visual. A partir do seu padrão, a partir do padrão do eletroencefalograma. Isso, porque lembra que tinha que calibrar a máquina para cada pessoa todos os dias? Então tem que ver se a máquina acerta, para ter certeza que esses dados estão válidos. Não, se é imagem. Controle de qualidade da máquina mesmo. Isso, é da máquina mesmo, isso aqui, Jonathan, e é para ver se você está imaginando, é imaginação mesmo, não teve execução de movimento nesse estudo, foi só imaginação. E a tarefa que eles comparam, que é o que a máquina tem que acertar, é uma tarefa de olhar para uma cena e contar quantos pontos tem na cena, mas contar tipo, só olhando. Beleza. Esse RD Score é o que eu estava falando, que quando você está imaginando um movimento ou executando um movimento, há uma diminuição da amplitude naquela banda alfa. Isso aqui mede, se não me engano, em quantos por cento foi essa diminuição. E o que é ilustrado por esse gráfico aqui. Esse RDDB, que é essa linha amarela aqui do azul para o vermelho, é o tanto que teve de desincronização, é o tanto que teve de queda na amplitude, queda na potência. Porque esse vermelhinho aqui é a tarefa visual e o azul é a tarefa... Não, o vermelhinho é a tarefa motora e o azul é a tarefa visual, tá? É isso aqui embaixo. E outra coisa que eu achei que foi muito honestidade intelectual é que eles colocaram um participante em que é muito visível essa diferença e um participante que é pouco visível essa diferença. Então, assim, isso aqui é honestidade intelectual. Eu não vou mostrar só o que dá certo, eu vou mostrar o que dá ruim também. Só indo rapidinho para passar a palavra para vocês, que é o mais interessante desse artigo? Essa tabela de correlações. Por exemplo, a gente pode ver que esse evento de desincronização está correlacionado com o acerto da máquina. Porém, a excitabilidade do córtex motor não está correlacionado com o acerto da máquina. A excitabilidade do córtex motor vai estar, quer ver aqui, ó, com 5, vai estar relacionado com a parte sinestésica do questionário nos questionários de qualidade da imaginação motora. A entrevista também tem relação com o acerto da máquina. Mas então, é isso, tem um processo que é a imaginação do movimento, que ela gera uma excitação do córtex motor, ela gera um acerto na máquina, mas que essas duas coisas, acertar da máquina não é igual a excitação do córtex motor. O que é muito importante para quando você está fazendo uma intervenção de reabilitação, porque quando você está pensando em uma reabilitação, você quer que tenha a neuroplasticidade, você quer que o cérebro da pessoa fique mais
mais fácil de imaginar e de executar movimentos. Mas você não pode medir isso a partir da interface cérebro-máquina. Isso, para mim, é o grande ganho desse artigo, para mim, que vem da página de engenharia, que dá essa chamada de atenção para não usar a interface cérebro-máquina como uma medida de melhora da reabilitação. Porque se você acha que a pessoa está acertando mais e por isso está melhorando, às vezes você libera da pessoa da reabilitação sem ter tido o ganho que ela precisava. Então, assim, essa tabela aqui de correlação para mim, é o resultado mais tchan desse artigo. E eu vou parar a apresentação por aqui e passar a palavra para vocês. O que vocês acharam do artigo? Comentar, mais perguntas? Bom, você explicando é muito melhor. Obrigado. Porque a leitura dele é um pouco bastante árida, assim, para quem não entende da área. Mas você explicando é muito melhor. Respondendo a pergunta do Jonathan aqui, rapidinho, Fê. Tá vendo aqui, tem essa região aqui do 10 ao 13 Hz? Essa região aqui, Jonathan, é normalmente a região que está normalmente a frequência que está relacionada com a atividade motora. Tanto que aqui ele pegou o canal FC3, que é um canal um pouquinho mais para frente, lateralizado à esquerda. Então, esse aqui normalmente estaria associado ao movimento da mão direita na execução, na imaginação, bilateral, mas é um outro. E aqui é a potência do sinal. Então, o que acontece nesse fenômeno de imaginação de movimento? A potência do sinal é menor durante a imaginação do movimento do que fazendo outras tarefas ou com a pessoa não fazendo nada. Essa aqui, a azul, é a curva da potência para cada uma dessas frequências para a tarefa visual. E em vermelho para a tarefa motora. Então, a gente vê essa diferença da curva azul para a curva vermelha, vê que nessa região aqui do 10 a 13 Hz, que é L alfa, tem essa mudança na potência, dependendo da tarefa. Ficou mais fácil de interpretar esse gráfico, Jonathan? Beleza. E o que eu ia falar é que essa cabecinha aqui é interessante, que ela pega uma média dessa desincronização e vê na cabeça. O que a gente vê? Que apesar da pessoa estar imaginando a flexão do dedo direito, aparece nos dois lados. Ou seja, por mais que você esteja imaginando apenas um lado, o seu cérebro, nesse momento de imaginar, parece que ele usa os dois lados para fazer esse processamento. Legal isso, não é? Achei muito legal. A execução ela é mais lateralizada, mas a imaginação ela usa os dois lados. Achei isso muito louco. Por que será? Exatamente. A gente ainda não sabe. Muito legal isso. Muito bom. Uhum. É aquela coisa, muito legal isso, mas para a máquina é o inferno, porque já que não dá para distinguir espacialmente, tem que ver outra coisa no EEG que vai ajudar a máquina a distinguir qual lado foi imaginado. Entendi. Então, assim, é muito sim, é mais muito legal, difícil mas para para a a máquina máquina. ferra. Exatamente. Quem faz muito isso de ficar imaginando o movimento é atleta, né? Uhum. De Fórmula 1 faz, de natação Basquete, faz. vôlei, judoca também faz. Ele... Judoca fica imaginando a entrada do golpe. Ah, tá, entendi. Entendi. Porque o da natação, eu sei que eles ficam lá na salinha imaginando, tipo, os movimentos mesmo, braçadas e tal. Na Fórmula 1, eles ficam imaginando o circuito, eles têm um circuito na cabeça. Uhum. E aí o que tem que fazer? Tem que. O freio, sei lá o quê, sei lá o quê. Eles ficam imaginando. Eu pensei agora nos ginastas, né? Porque também são movimentos muito complexos. Exatamente. Qualquer de alto movimento, né? Falou esporte de alto rendimento, o pessoal fica imaginando. Não duvido que gamer também faça, viu? Esse pessoal que joga jogo de luta e tudo mais, não imagino. Não, assim, não ficaria surpreso. Pode ser. Mas, John,
No CrossFit no CrossFit eu faço sim. Aí. Imaginação? Fica pensando antes. Bastante, porque é muito complexo o movimento, sabe? Todos os movimentos. Parece fácil para quem está olhando, mas é bem complexo, tem que usar muita coisa. Eu acho interessante, porque essas atividades também estimulam o cérebro, né? Exatamente. É bem interessante de pensar que você está trabalhando o cérebro, fazendo uma atividade física, enfim. E é isso, ele está com a gente o tempo inteiro, né? Então, estamos trabalhando ele o tempo inteiro. Isso que eu ia comentar, que é legal, que hoje em dia, o que se tem de teoria corrente? Que o cérebro ele não dá o comando de cada movimento especificamente. Se você já tem uma rotina de movimento, tipo andar, caminhar, pedalar, alguma coisa que você faça com mais frequência, isso não está armazenado, entre muitas aspas, no seu cérebro. Já é o circuito mais da medula de estrutura mais abaixo do encéfalo para a parte motora, ou seja, já tem um conjunto de neurônios que já sabe que tem que disparar, que já está realmente conectado para disparar juntinho para fazer aquele ritmo. Então o cérebro só fala, vai lá, ativa esse programa motor. Ativa. Ô, Fê, é um pouco sobre desenvolvimento de competências, né? Eu acho que o que ele está falando é que você já desenvolveu aquela competência, então já fica em outro campo no cérebro. É o que tá mais louco, não fica no cérebro, fica já na medula. Na medula. Ah, sim, entendi. Isso, desculpe. Mas assim, até onde eu entendi isso, só que assim, é como se uma parte do cérebro fosse dar o comando para você ativar aquela competência. Porque aquela competência já está mais habituada de se ocorrer, né? Assim, a gente já fica mais familiarizado com um determinado movimento, ou até mesmo atividade, né? Por exemplo, eu pensei agora, a professora Nancy dá aula com frequência. Uhum. Então, essa atividade de dar a aula, para ela, ela não utiliza o cérebro. Mais ou menos assim. Seria por aí, a analogia seria essa. O encéfalo está trabalhando menos, o resto do sistema nervoso que vai. Que legal. Muito o cérebro bem. É muito legal, né, gente? A gente é incrível, o ser humano é maravilhoso. A gente é incrível, exatamente. E é incrível o tanto de gambiarra que tem no cérebro para ele não dar ruim, gente. Eu acho isso muito louco. Sim. Tem um monte de circuito suplementar, porque se o principal der ruim, tem um monte de loop de feedback. Eu acho que é daí que as pessoas tiram. Eu pensei agora naquele quadro de força de casa, sabe? Assim, quando dá ruim, o quadro cai. Para não pegar fogo. A gente tem alguns mecanismos desses, assim. Você falou que eu me interesso, eu tenho mioclonia juvenil, né? Por isso que eu faço eletrocefalograma com frequência. E é bem interessante para mim estudar o cérebro por conta dessa minha doença mesmo, porque daí também eu estudo um pouco do que eu tenho. Assim. Qual o nome, Mel? Não peguei. É mioclonia juvenil. É como se fosse convulsão, mas são espasmos que eu tenho, espasmos, e aí eu tomo remédio controlado, é uma doença crônica, dizem. Mas eu tenho fé que eu vou mudar o quadro, mesmo sendo crônico. Sim. Fé a gente sempre tem. É pra ter mesmo. Também, eu gosto de ficar estudando o cérebro e tudo mais, porque eu tô tratando aqui a depressãozinha de leves. Aí eu também fico aprendendo cada vez mais para ver o que eu tenho que mudar no comportamento, o que é meio sem jeito e aceitar mais a vida. E vai se adaptando. A professora fala muito sobre isso, de aceitar a vida, né? Porque a gente está tendo bastante aula com ela sobre essa questão de que dá trabalho fazer trabalho, né? Assim, a vida não é um morango. Deixa eu ver, outra coisa que eu queria perguntar. Além desses resultados que eu ressaltei, a parte que eu achei mais interessante, teve algum resultado que vocês acharam legal, que vocês separaram? O que vocês repararam nesse artigo? Tá, o que eu reparei no artigo é que apesar dele ser um pouco denso, assim, porque é distante, acho que mais por ser distante, ele tá muito bem escrito e ele tem todas as coisas lá. Então, você pensa, é replicável? É replicável. Que são coisas que, quando a gente pensa em redação científica, são legais de ver. Ele é replicável? Ele respeitou a ética em pesquisa, respeitou... sabe, ele é bem honesto mesmo.
E isso é muito bonito de ver. E isso facilita a gente leigo, né, compreender ele de uma forma mais clara, mesmo que difícil. Sim, sim, sim. Que Aí é aqui, claro que não tenho condições de fazer uma avaliação crítica sobre o método em si, sobre as coisas que eles fizeram, porque eu preciso ler aí uns 40 mil artigos, né? Não, eu lendo esse artigo, eu falo assim, gente, tem muito artigo ruim nessa área. Meu Deus. Nossa, sim, mas não só nessa, né? Quando a gente começa a entender um pouco mais sobre artigo científico, você começa a falar, meu Deus, o que era aquilo que eu lia? Ainda mais essa revista aqui, ela é Neuropsicologia o nome, né? Então é melhor ainda, porque não é o pessoal muito da engenharia, porque o pessoal da engenharia está preocupado, basicamente, só com esse pedaço aqui, o acerto da máquina. Está tentando Você levar o tá acerto da certo. máquina. Você está acertando. Mas agora, a implicação psicológica disso, a implicação fisiológica, o que dá para interpretar disso, normalmente o pessoal, se a máquina está acertando, eu estou feliz. Mas sabe o que é? Eles não conseguem fazer essa. Não conseguem fazer interdisciplinaridade mesmo. Eles não conseguem transpor aquilo que eles fazem para outra pessoa, explicar para outra pessoa. Tipo, isso acontece. Isso acontece aqui também. Eu lembro de um colega agora, ele está lá na USP fazendo pós-doc, desenvolvendo a vacina brasileira da Covid. Ele não é pouca coisa, ele é bastante, assim, a pesquisa super legal, teve financiamento FAPESP, não sei o quê. Só que ele é especializado em molécula de vacina, assim, mesmo. Ele é tão especializado. E aí, uma vez eu perguntei, tá, mas e para as pessoas? O que vai servir isso? Aí ele parou e ficou pensando, e assim, conversando, a gente conseguiu tirar o que iria servir para as pessoas. Mas ele falava, eu sou assim, minha pesquisa é tão especializada, mas tão especializada que para mim é difícil transpor. Porque eu sempre fico estudando a molécula, o átomo da molécula, do sei lá o quê, do sei lá o quê. Ele é sempre muito especializado. Nossa, eu lá no meu primeiro ano de mestrado, eu também estava muito assim, estava tão afundado na matemática da coisa, no algoritmo da coisa, que eu não conseguia pensar assim, velho, o que eu tô trazendo de resultado aqui para as Aham, pessoas? aham. Porque tem que fazer mesmo esse movimento, que é um movimento interno também, de transpor para os outros e generalizar, entender como é que isso vai servir para as outras pessoas. E aí lá na USP última vez que eu conversei com ele, estava se envolvendo em vários projetos e eu tive que fazer comitê de ética. Eu nunca tinha feito esse negócio, é horrível. Mas deu certo, deu tudo certo. Eu ia comentar também, de curiosidade nesse sentido da interdisciplinaridade, a primeira vez que eu li esse artigo, eu não me atentei para os questionários, eu só me atentei para os questionários quando eu fui preparar aqui para o journal, porque hoje eu tenho um conhecimento maior sobre o que é um fator, o que é um construto, o que é a parte da psicologia da coisa, eu tenho um respeito maior, uma apreciação melhor pela avaliação psicológica, tanto que é difícil montar um questionário, que a primeira vez que eu li esse artigo, eu fui que nem todo mundo. Fui lá, ver se a máquina estava acertando, e o resto passou direto. Hoje que eu vi sim, quando eu fui apresentar aqui para o Journal, que eu senti o quão cabuloso esse artigo é. Sim, sim. E porque tem um monte de psicólogo aqui, então você quis transpor para esse lado também, Uhum. para fazer sentido para gente. Que legal. Eduardo, alguma coisa a comentar do artigo? Algo que você pegou nele? Algo que você acha interessante? Henrique, pessoal, bom dia. Desculpa o atraso, eu tô aqui no LAD e estava procurando a chave, correndo para entrar, estava com o pessoal da limpeza, enfim. Eu achei dificílimo, né, como você falou. Eu fiquei curioso de saber qual era a sua área de estudo em relação a esse artigo. Acho que vocês foram falando muito da... E que bacana que você foi ver o outro lado do artigo. Acho que tudo a gente consegue ter o lado A e o lado B. Você foi no que você precisava, depois você expandiu. Acho fantástico. Mas eu fiquei curioso, não sei se você falou sobre o Não falei seu... não. Então, eu queria saber, porque tem a ver com essa questão dos distúrbios do movimento, o que é?
A parte que eu estou estudando não é, assim, a grande área é a engenharia biomédica, que é a parte da engenharia que tem essa aplicação, a aplicação médica, tudo que a gente aprende lá do ferramental, da tecnologia. Dentro da engenharia biomédica, eu estou na parte de processamento de sinal biológico, processamento de sinal médico. Então, eu fico trabalhando com algoritmo, com método, com equipamento, para conseguir extrair dos dados, extrair, por exemplo, do sinal de EEG, algo que seja interpretável, seja para a máquina, seja para o humano, em relação a um evento de interesse, no caso, a imaginação do movimento. Então, a minha pesquisa é sobre algoritmo para detectar melhor a imaginação de movimento. Eu não tenho nem noção do que é isso. É como Algoritmo eu já ouvi falar, mas o que o isso é no máximo. biomédico, isso não é mais a parte de, desculpa ser tão leigo, de engenharia do que da biomedicina, ou não? É bem mais, tá, onde eu tô é bem mais pro lado da engenharia, tanto que eu tô num programa de pós-graduação em engenharia elétrica. Então, assim, eu tô Interessante. muito pro lado da engenharia. Interdisciplinar total, né, Fê? Sim, bastante. E até, Bastante. né? Por exemplo, já vou dar spoiler, o Henrico, ele usou um banco de dados que já existia, já existe na pesquisa dele. Ele não coletou dados ele mesmo. Ele pegou esse banco de dados e está analisando coisas a partir desse banco de dados. Aí eu tô testando ferramentas diferentes para analisar esse banco de dados. Uhum. Para ver qual ferramenta que faz mais sentido, qual que é melhor que a outra. Aí ele vai propor lá uma coisa, e aí a partir do que ele propor, vem outra pessoa e fala, olha, isso aqui é interessante, isso aqui... Ah, não, acho que ele tinha que ter visto outra coisa também. Aí vai avançando as coisas. As coisas vão avançando. Eduardo, só para ajudar um pouquinho no dia a dia, quando alguém falar algoritmo para você, pensa em ferramenta. Ferramenta que o computador usa. Normalmente já é uma analogia bem próxima. É que é uma ferramenta, mas que não é, por exemplo, uma chave de fenda, um martelo. É uma ferramenta que o computador que vai usar. Sim, faz sentido. Verdade. Sim. Então, mas essa sua relação, esse seu desejo surgiu durante o curso de biomedicina? Surgiu em que momento? Então, eu fiz eletrônica no ensino médio técnico, engenharia elétrica na graduação. E sempre eu gostei muito de ver dados das pessoas. Então, que assim, me dá um questionário, me dá um Interessante. sinal da EG, eu gosto de interpretar dados de gente. Tanto que eu trabalhei já com processamento de imagem também, quando eu estava no intercâmbio, que era processamento de imagem para câncer no fígado, e o outro foi para imagem do coração batendo, para ver se melhora a visualização. Então, isso assim, visualizar e extrair características de dados humanos, eu gosto muito. Então, Ah, desde lá do meu quarto período, do meu primeiro período, eu estou enchendo o saco do meu orientador para fazer alguma coisa na área. e eu acho que tem um futuro enorme para esse uso da ferramenta algoritmo, como você citou, mas da tecnologia cada vez mais envolvida em todos os campos. E eu acho que teu trabalho vai ser de grande valia e assim já mostra essa sua interdisciplinaridade aí de formação também. E talvez mais para frente você encontre uma outra vertente e cai de cabeça. Acho que faz parte desse movimento. Antigamente, como a Fernanda falou desse amigo dela da vacina, as pessoas faziam algo muito retilíneo, né? Então, focava em alguma coisa e ficava tão específico. E houve uma parte da ciência que tratou muito bem isso. Então, você era disciplinar o tempo todo. E hoje não, a gente vê esse movimento de sair de uma área de humanas para uma área social, área de saúde, área biomédica, biológicas, enfim, está tudo muito junto. E eu acho que é fantástico porque quando a gente fala, não sei se é o seu viés praticamente da saúde, mas você está falando de leitura de imagens de câncer, coisa e tal, tem a ver. E a saúde tem que ser tratada dessa forma, de uma maneira global, né? Isso, tanto que o que eu tenho ficado mais preocupado ultimamente é filosofia da ciência e ética no uso desses algoritmos. Porque tanto que na minha pesquisa eu tô saindo um pouco do que normalmente é feito para poder focar mais na base mesmo de como que dá para interpretar isso daqui eu sendo humano.
bem pensando na parte de auditoria, pensando, assim, não, isso aqui tem, já que eu vou ter um uso médico, é um uso muito sensível, isso aqui não pode ser uma caixa preta. Aí assim, é o tipo de coisa que tem me preocupado ultimamente, que tem ocupado minha cabeça. Então, assim, buscar a interdisciplinaridade exatamente para não ser um engenheiro que fica fã de tecnologia. E que ninguém entende o que ele fala. Exatamente. Eu acho que seu canal no YouTube faz um link com isso, assim, né? Essa preocupação que você tem de sair da engenharia e continuar na engenharia, de tornar isso mais interdisciplinar. Porque a engenharia, para quem não é engenheiro, é muito fora de alcance, né? Uhum. Uhum. E Eu o gostei pessoal, dessa frase. e Sair o da pessoal engenharia, mas continuar na engenharia. sair da engenharia, É Mas, meio maluco, né? mas continuar na engenharia. é Henrico, sair, mas deixando um pezinho. eu vou te falar que Freud explica. A Melissa é psicanalista, por isso que ela já... As palavras, elas têm poder. As palavras Então, têm poder, as palavras têm claro. poder. Mas Muito legal. é que assim, eu acho que pra gente, alguém da engenharia ainda é um alienígena. Mas a gente é alienígena para os outros também. Hum, Por exemplo, É, a Mel tem o cuidado de falar que ela é psicóloga e acabou. Ela começa a falar, eu sou psicanalista, formada nisso, 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 nisso. Aí, porque as pessoas vão ficar, opa, não posso ficar falando as coisas para ela. Isso é a coisa mais comum de todas. né, é a coisa mais bobagem. Vocês falam coisa para mim que sou engenheiro e isso não muda nada. ai, gente, sem dizer que dá muito problema, né? Assim, precisa de muito problema, assim, muito trabalho, na verdade, é o nome. Dá muito trabalho compreender o ser humano. Então não dá, assim, é uma besteira sem fim. A Porque pessoa não fica com dá para medo de você. conversar. Não, mas as É, pessoas têm isso. Ai, não, eu tem. vou tomar cuidado com o que eu vou falar agora, então. Imagina. Dá Senão você tanto vai ficar trabalho me e analisando. precisa de um setting, né, de análise, precisa de um espaço, de um ambiente, de um vínculo, não é bagunça. Não é Não é na bagunça. praia que você faz terapia, né, Melissa? Exato. Mas muito legal, Henrique. Eu acho que assim, você está trazendo. Eu fico pensando, pessoal, a Fernanda e a Melissa está na disciplina da professora Nancy de Uhum. desenvolvimento humano. Acho que você ia adorar. Provavelmente. Ele ia adorar, com certeza. Fernando, você já Com me conhece um certeza. pouquinho mais, que você vai ficar louco na disciplina. Uhum. Mas é que ela é presencial, aí Não dá tururu. não Tá rola. aqui na terra do pão de queijo. Você tá na terra do pão de queijo, a gente tá na terra da água de coco. Aí fica um pouco longe, assim. Hum. Mas, pessoal, tô muito feliz que vocês gostaram aqui do. Espero que vocês tenham gostado de ler o paper. Tô feliz que vocês gostaram, tiveram reações positivas com a apresentação, com a discussão. Tô feliz. E tô feliz que consegui me fazer entender também. Ainda mais que é fazer essa ponte. Tô feliz que a ponte foi Super. construída. Sim, super, super missão cumprida. Aproximou o pessoal da área da saúde aí para a engenharia, o que é uma tarefa quase impossível. Aí, Uhul! vitória. Henrico, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Parabéns gente. pela apresentação e por tudo. Bom, Vou Obrigada, Henrico. interromper a gravação para